mensagens foram ministradas aqui, gravadas, estão disponíveis no canal do YouTube. Você pode depois, caso você queira, você pode ver de novo essa ministração, muito boa, muito importante. A última, na sequência, a série de mensagens que nós fizemos foi sobre o dom de línguas, sobre o falar em línguas. E agora nós vamos continuar dentro da mesma temática, abordando um pouco mais, ir além. Nós mencionamos a respeito do dom de línguas, mencionamos a respeito do falar em línguas como sendo o começo de algo, como uma porta de entrada. Então nós queremos dar prosseguimento e falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Nós demos uma pincelada em uma das ministrações, mas queremos avançar com um pouco mais de propriedade, buscar um pouco mais de revelação a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreve sobre os dons do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia fala a respeito desses dons. Ok? Então essa é a primeira mensagem a respeito disso, mas certamente teremos mais e vamos caminhar nessa revelação. Para aqueles que pegaram em partes um resumo do que nós ministramos em relação ao falar em línguas, nós nos baseamos muito naquilo que o apóstolo Paulo ele falava a respeito da sua própria experiência. Ele mencionava que ele era alguém que falava em línguas mais do que todos. Ele mencionava isso. E ele explica o propósito da oração em línguas, do falar em línguas, quando ele menciona a respeito da grande edificação que tem aquele que fala em línguas. Ele menciona lá, nas suas cartas à igreja de Corinto, ele menciona que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E ele menciona aos coríntios que no aspecto do quanto se fala, ele é o que mais fala, Basicamente, quando ele menciona que ele dá graças a Deus porque ele fala mais em línguas do que todos vós, todos aqueles que eram os que receberam a carta, ele está basicamente dizendo: ninguém de vocês me ganha nisso. Nenhum de vocês ora mais em línguas do que eu pratico esse negócio. E como que ele fazia isso? No tempo diário dele, ele gastava tempo, ele investia tempo orando ao Senhor em outras línguas, Então a maioria dos crentes, a maioria dos nossos amados irmãos, eles entendem que o falar em línguas ele está muito ligado a uma evidência física do batismo no Espírito Santo. E muitos encerram o assunto do falar em línguas nessa perspectiva, como se fosse apenas a questão de uma evidência física quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, que determina, que mostra, que evidencia isso. Mas na verdade nós temos aprendido isso nas nossas últimas ministrações aqui no Tadel, e o falar em línguas ele é uma ferramenta para que nós possamos fluir no Espírito Santo. O falar em línguas ele é uma ferramenta para nós usarmos de modo contínuo. Não é apenas uma evidência inicial, mas é algo que o Senhor nos concedeu, nos deu, para que nós possamos fazer uso. E nós temos dito, e isso é muito importante, fica como um pano de fundo para tudo aquilo que vem a partir dessas últimas ministrações, que o falar em línguas é a porta de entrada para o sobrenatural, é a porta de entrada para uma vida no Espírito, é a porta de entrada para nós fluirmos nos demais dons também, ok? Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu convido você a abrir. Peço mais uma vez, no domingo já pedi perdão, mas peço mais uma vez perdão pela voz. Resfriado, somado a um uso muito contínuo da fala, resultou numa voz um pouco alterada. Então algumas palavras eu percebo que não saiu bem, eu repito ela para que você possa ouvir. Senão você vai perguntar quem está aí, Então está tudo em ordem, é o pastor Wesley mesmo, só que com a voz um pouquinho alterada. Ou você pode achar que eu estou falando em línguas, mas não, estou falando em português mesmo. É que às vezes, dependendo se for alguma palavra com uma sonoridade mais aguda, dá uma rachada na fala, você vai achar isso impressionante. Então eu repito, se eu perceber que a palavra ficou pela metade, eu repito ela, tá bom? Abra comigo então, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 21 e verso de número 22. A palavra de Jesus, ela nos ajuda a entender a respeito do ministério que o Senhor nos concedeu. Diz assim, no versículo 21:
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como, entenda esse assim como é do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Acho essa palavra muito importante, para nós entendermos a realidade do que foi nos dado, por meio dessa declaração aqui que Jesus menciona. Ele menciona essa palavra que, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E essa ideia do assim como, ele está falando a respeito do modo de operação. Quando ele menciona assim como, ele está dizendo, olha, da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo comissionamento, com a mesma unção, com as mesmas ferramentas, com os mesmos dons espirituais, com a mesma autoridade, com a mesma graça que o Pai me enviou, eu envio vocês para o ministério. Essa palavra, ela é empolgante e ao mesmo tempo desafiadora. Empolgante porque nós acabamos de descobrir por meio dessa palavra que a unção que estava sobre Jesus, enviada pelo Pai, Ele nos entregou, para que nós possamos fazer aquilo que Ele fez. Lembra da palavra que Ele menciona, que aqueles que creem nele farão as obras que Ele fez, e farão obras ainda maiores? Então, essa é a realidade daquilo que Ele nos entregou. Por meio dessa declaração, isso aqui tem a ver com os apóstolos no primeiro momento, mas obviamente essa e outras palavras menciona a respeito daquilo que Ele entregou para nós como cristãos, em relação ao poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo que vai se manifestar através de nós. Esse poder do Espírito Santo que se manifestou através de Jesus e que vai se manifestar através da nossa vida. Então, isso aqui, esses dois versículos, basicamente nós podemos resumir e dizer assim, ó: Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Isso é maravilhoso, porque isso é pano de fundo inicial para a gente poder falar de dons espirituais. É importante até você mencionar para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, ó: Deus quer te usar. Deus quer te usar. É muito importante. Seja a boca profética de Deus. Amém? Deus quer te usar. Mas a gente tem que ficar falando porque isso é muito espiritual falar. Não é só porque é espiritual falar, é porque é didático também. A gente fala porque a gente está com a nossa boca usando de autoridade, não há dúvida, mas também é didático para que a gente possa ouvir, porque o ouvido mais próximo da nossa própria boca é o nosso. Então, quando a gente fala isso, a gente tem clareza, é verdade, esse negócio é real, Deus quer nos usar. E o modo como que Ele quer nos usar é de um modo sobrenatural. Mas eu queria já de começo, de largada, para poder falar a respeito dos dons espirituais, explicando a respeito deles, nos detendo em cada um deles, é importante nós entendermos que o sobrenatural de Deus, ele gera um resultado poderoso. O resultado sobrenatural, ele é sempre poderoso, sempre impactante, sempre maravilhoso. Mas o modo do sobrenatural agir, ele é simples. O modo do sobrenatural agir, ele é simples. O resultado é poderoso, mas o modo é simples. Como assim o modo, pastor? A forma como o sobrenatural de Deus quer se manifestar através de nossa vida, a maneira como Deus quer fazer através da nossa vida, a maneira do uso dos dons espirituais, ele é simples. E nós vamos perceber isso conforme nós vamos avançando nessa mensagem de ensino, nesse aprendizado. Nós vamos perceber que o modo como Deus quer nos usar é simples. A gente complica demais. A gente entende que tem que ser de uma maneira assim assombrosa. E justamente porque alguns narram as poucas maneiras espetaculares com que são usados, faz com que a grande maioria interprete que para ser usado tem que ser de um modo tão espetacular quanto. Isso atrapalha muito a maneira como Deus quer nos usar.
Porque muito do modo como Deus quer nos usar, já tem sido nos dado, já tem sido liberado. Só que nós interpretamos como algo muito natural. Porque nós imaginamos que para ser sobrenatural tem que ser de um modo muito espetacular o modo de operação e não o efeito. Eu volto a dizer, o efeito, o resultado, ele é sempre glorioso, ele é sempre poderoso, mas a execução, a forma do agir no dom, ele pode e deve ser simples. Tão simples que é capaz de fazer com que pessoas similares a nós pudessem ser usadas por Deus ao longo da história. Então, não há nada de tão especial nesses outros homens e mulheres de Deus que a gente cita como inspiração para a nossa vida. A própria Bíblia se encarrega de dizer que eram homens como nós. Quando fala de Elias, por exemplo, que falava com o céu e falava, não vai chover. E a Bíblia fala, segundo a palavra dele, não chovia. E depois ele falava, vai chover. E segundo a palavra dele, chovia. A Bíblia se encarrega de dizer lá, Elias era um homem como nós. Esse como nós, entenda, da mesma forma, do mesmo jeito, com as ferramentas humanas dotadas de igual modo, similar, parecido. Agora, o que estava sobre ele? O poder de Deus. Como acionar o poder de Deus, que é uma coisa que nós precisamos entender, crescer, andar nessa realidade. Sobre isso que nós queremos falar. E contamos com a graça do Senhor para nos ajudar em relação a isso. Vamos voltar a um texto que nós já lemos, e esse texto serve de base para a nossa ministração, essas ministrações a respeito dos dons espirituais. Esse texto se encontra no livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 é o texto que narra a respeito dos 9 dons espirituais. O versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 12, lá está escrito o seguinte: a respeito dos dons espirituais, diz o apóstolo Paulo aqui, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Começa já assim, negócio, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Interessante isso, né? Quando você pega para analisar a maneira como Deus se revela por meio da palavra, o que Ele fala com o seu povo, você vai perceber que, na verdade, a palavra de Deus, ela nunca, em nenhum momento, ela nos encoraja à ignorância. Ela não nos encoraja, não nos direciona, não nos chama, não nos convida a ignorância em nada, em nada. Oséias capítulo 4, versículo 6, lá está escrito o seguinte: olha, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Traduza, o meu povo se perde porque são ignorantes. Essa é a ideia da ignorância, falta conhecimento. O apóstolo Pedro, ele escreve, olha, crescei na graça e no conhecimento. Então, são passagens inúmeras, onde Deus nos chama, nos convida, nos exorta a nós conhecermos, a nós deixarmos de lado a ignorância, de nós sairmos dessa zona confortável de sermos ignorantes em relação àquilo que Deus quer nos ensinar. E conhecimento, irmãos, é algo poderoso, é algo necessário, é algo que é vida para nós. Agora, é interessante, essas passagens que eu falei, ou outras tantas que falam a respeito da maneira como Deus fala conosco, olha, busque o conhecimento, cresça em conhecimento, não despreze o conhecimento, são muitas palavras que Deus fala assim, mas em nenhuma palavra da Bíblia, Deus é tão enfático quanto a questão da ignorância, quanto nesse texto aqui, quando ele fala a respeito dos dons espirituais. Nos parece que Deus está dando uma ênfase, olha, eu estou a todo tempo, em toda a Bíblia, em 66 livros, eu estou falando para vocês, olha, busque conhecimento, busque conhecimento, busque conhecimento, mas aqui eu vou deixar mais claro para vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Deus está sendo bem enfático, não sejam ignorantes em relação a esses dons espirituais. Eu, claro, não sei exatamente qual que foi a experiência de cada um aqui,
A minha, eu já narrei um pouquinho, mas a realidade do batismo do Espírito Santo, a realidade dos dons espirituais, ela não era ministrada na igreja aonde eu conhecia Jesus. Não era. A igreja que eu conhecia Jesus, quase que dava para nós afirmarmos que eles entendiam que o Espírito Santo, com todas essas manifestações, foi sepultado junto com os últimos apóstolos. Porque não existia ênfase, ministração que pudesse abrir espaço para essas manifestações do Espírito Santo. Não se compreendia desse modo. Então, se lia o livro de Atos dos Apóstolos, mas de forma geral, se acreditava que isso tudo era uma bela narrativa de coisas que aconteceram naquele primeiro século, mas que já não acontecem mais. Uma grande parte daqueles irmãos que congregavam na igreja onde eu entreguei a minha vida para Cristo, onde eu conheci Jesus de fato, de verdade, eles na verdade não acreditavam que os dons eram atuais. Eles eram cessacionistas, acreditavam que os dons haviam cessado, haviam acabado e não estavam mais em evidência. Essa era a minha realidade. Eu não sei se alguém aqui teve uma realidade parecida. Talvez você já nasceu, a grande maioria nasceu no Senhor no nosso contexto, outros nasceram em contextos onde já existia uma ênfase em relação à questão dos dons espirituais, e talvez você não tenha tido essa experiência, mas eu tive. E o interessante é que mesmo quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu narrei para vocês como foi aquela experiência, em função de um pastor convidado numa programação de jovens, que justamente aquele dia falou a respeito do batismo do Espírito Santo, e naquele dia ele orou sobre a minha vida, impôs as mãos, falou para mim, fala em línguas, e aí você já sabe, diante daquilo que eu comentei para vocês, como foi a experiência desse falar em línguas para mim, naquele momento. Passando essa experiência, eu não tive grandes conhecimentos a respeito dessa realidade dos dons espirituais na igreja onde eu congregava. Na verdade, dá para dizer, dá para afirmar que eu, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, eu era tão ignorante quanto antes dessa experiência do batismo do Espírito Santo. Eu me mantive nessa ignorância por um tempo, até que o próprio Deus começou a despertar interesse no meu coração para aprender mais a respeito disso e entender como que as coisas eram. Agora, tudo isso que a gente está falando de ignorância, talvez você logo associe com o desconhecimento da existência, né? Que a nossa ideia de ignorância a respeito de algo é desconhecer que existe. Essa é a nossa associação. Só que não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para os coríntios. Pastor, eu achei que era. Achei que ele estava xingando eles de ignorante. Não era. Não era para o desconhecer a existência. Como que não, pastor, se ele está falando isso? Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, no começo desse livro, no começo dessa carta, capítulo 1, no verso 7, lá ele fala o seguinte, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto daquilo que ele está mencionando a respeito dos dons. Conforme você vai lendo a carta, você percebe uma coisa: o que não faltava para a igreja de Corinto era dom. Na verdade, eles tinham todos. Era tão claro a existência que nem houve grandes explicações sobre cada um deles, porque já existia. A ignorância deles não estava no fato de desprezar a existência, de desconhecer a existência. Estava na forma, na maneira como as coisas aconteciam. Não estava eu não sei que existe. Eles sabiam que existiam, mas eles se complicavam no uso. Eles se atrapalhavam na prática, na performance. E nessa palavra, quando o apóstolo Paulo fala de dom no começo da carta, é a mesma palavra que ele usa para poder falar de dom em 1 Coríntios capítulo 12, que é a palavra carisma, é a mesma. Ou seja, ele não está falando de outra coisa senão da mesma. Ele está falando a respeito de dons. Quando ele fala que não falta dons para eles, ele está usando a palavra no grego, a mesma que ele vai usar em 1 Coríntios capítulo 12, para poder falar a respeito desses dons que estão lá registrados. Seguindo a leitura do 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, a gente leu o versículo 1 e parou. Então vamos lá.
O versículo 1 fala a respeito de não sermos ignorantes. Versículo 2 ele diz assim, ó: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante o que ele está falando aqui. E é importante nós entendermos um pouco daquilo que ele está dizendo. No versículo 2, basicamente, ele está dizendo o seguinte: olha, antes vocês não eram crentes, vocês não eram convertidos. E essa realidade antes da conversão, era uma realidade de idolatria. Ele diz ali, ó, antes vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos. Quando você lê em Salmo 115, fala a respeito desses ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não tocam, tem tudo, tem olhos, mas não veem. Então, há uma descrição do Salmo 115 a respeito desses ídolos. Porém, aqui é interessante que ele dá uma ênfase. Ele poderia falar dos olhos, poderia falar dos pés, das mãos, de qualquer coisa, mas ele fala do quê? Ele fala da boca. Por quê? Porque agora ele vai começar a falar a respeito de ser usado por Deus, usando a boca. Ele vai falar a respeito de um Deus que fala. E em contraposição, ele está dizendo, olha, antes vocês se submetiam a ídolos. Ele menciona ali a expressão ídolos, são falsos deuses, né? E esses falsos deuses não falavam, mas o Deus que vocês servem e que vocês conhecem, esse Deus fala. Isso é muito legal, é muito importante. É muito legal também para você falar para a pessoa do lado, ó, Deus fala. Fala para a pessoa do lado, Deus fala, tá? É importante, isso é importante. Ah, ele fala, Deus fala. Quem serve a Deus tem a experiência de conhecer um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que fala. Amém? E olha o que ele diz ali. Quando ele vai começar a falar desse falar de Deus, desse falar do Espírito, porque depois ele vai falar muito a respeito de dons que estão ligados ao falar de Deus, ao ministrar de Deus, ao avisar de Deus, a direção de Deus, a um Deus que fala. Entre todos os dons, a base é Deus fala. Deus fala. Deus fala para operar em milagres, Deus fala para poder termos palavra de conhecimento, Deus fala para podermos ter palavra de sabedoria, Deus fala para que podemos aplicar o dom da fé, Deus fala para que nós possamos discernir os espíritos, Deus fala para que nós possamos falar em uma variedade de línguas, Deus fala para que nós possamos interpretar, Deus fala para que nós possamos profetizar, Deus fala. Ele está dizendo, olha, antes da conversão, antes de conhecer Jesus, a experiência religiosa que vocês tinham, era uma experiência de um ídolo mudo com um servo surdo. Não existia comunicação espiritual. É isso que ele está dizendo. Existia engano, existia maldição, existia um monte de coisa, mas falar de Deus não existia. Falar espiritual não existia. Vocês estavam mortos espiritualmente, é o que ele fala. Agora, aqui ele menciona, no versículo 3, ele começa a explicar esse falar de Deus. E olha que coisa interessante, isso tem total conexão, tem total relação com toda a descrição dos dons que vão vir depois. Ele basicamente fala, ó, se alguém fala pelo Espírito Santo, esse que fala pelo Espírito Santo não vai jogar contra o patrimônio. Ele não vai chutar contra o gol. Ele não vai fazer gol contra. Esse que fala pelo Espírito Santo não vai contra Jesus. Não vai. Nunca vai contra Jesus. É o que ele está dizendo ali. Nunca quem fala pelo Espírito Santo vai julgar Jesus como anátema. O que é anátema, pastor? Bom, anátema é uma palavra forte, na verdade, que a mais suave interpretação da palavra anátema é abominável. Essa é a mais suave. A mais agressiva é maldito. Então, entre uma e outra você escolhe o que você quer para poder entender anátemas, mas do mais suave ao mais complexo dá igual. É ruim. Anátema é ruim. Então, anátema é dizer maldito Jesus, ou abominável Jesus, desprezível Jesus. Isso tudo é anátema. Então ele está dizendo o seguinte, ó, voltamos ao texto, né? Ele fala, olha,
Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus trabalha, opera, ministra, age contra a realidade de Jesus, contra o senhorio de Cristo. Aí nós já conseguimos entender algumas coisas. Todo o falar de Deus e o uso dos dons espirituais, eu estou fazendo aqui o pano de fundo para tudo que vem na sequência. Tudo isso está ligado a um propósito de manifestar Cristo em nós e de manifestar a vontade do Senhor em nossa vida. Por isso que aqui ele está dizendo o seguinte: olha, toda a atuação do Espírito, ela glorifica Cristo. E ela nos coloca em submissão ao senhorio de Cristo. Está conseguindo entender? Amém? Está dando para entender claramente? Glória a Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: ó, não seja ignorante no propósito dos dons. Vamos de novo. A gente não ser ignorante, porque a gente vai ser ignorante pro resto da vida. Então vamos lá. Como que eu não vou ser ignorante, pastor? Porque o senhor já falou que ignorância não é desprezar a existência, porque eles sabiam que existiam, e eles tinham os dons, e o apóstolo Paulo fala que eles têm todos os dons. Então não é não saber que existe, eles sabiam que existiam. Por que ele fala não seja ignorante? Ele está falando a respeito da forma, ele está falando a respeito da maneira como se usa, como que se atua, porque nisso pode ter muita confusão, porque nisso a gente pode ter uma série de dificuldades, de problemas. E aqui basicamente nós vamos entender o seguinte: ele está dizendo assim, ó, não seja ignorante, não erre em função de executar os dons. Não erre. Não erre. Não erre no propósito, não erre naquilo que o Senhor quer fazer. E olha agora, olha o que ele vai fazer quando o apóstolo Paulo está começando a escrever agora, vai chegar lá no versículo 7, ele vai descrever os dons, do 4 ao 6, olha o que ele fala, presta atenção. Olha, ele diz assim, ó, ele vai falar sobre dons, vai falar sobre ministério, vai falar sobre realizações e operações. Olha o que ele diz lá. Ora, os dons, estou no versículo 4, tá? Os dons são diversos, mas, o quê? O Espírito é o mesmo. Olha o que ele está associando, olha. Os dons, quando se fala de dons, a gente está falando de uma área de atuação de Deus, que quem atua é o Espírito. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Está querendo dizer que quando se fala de dons, não é Jesus, não é o Pai, é o Espírito. Isso, entenda assim. Então, quando se fala de dons, é o Espírito. É o que ele está dizendo ali. Porque agora do 4 ao 6, ele vai fazer uma interação da Trindade. Ele vai nos explicar como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam por meio dessa realidade do sobrenatural. E ele está dizendo o seguinte, ó, no versículo 4, ele diz assim, ó: ora, os dons são diversos, são vários, mas é o Espírito quem o conduz, quem direciona, mas o Espírito é o mesmo quem distribui e atua. Olha o versículo 5. E também há diversidade nos serviços. Agora ele está falando de serviços. Uma outra tradução poderia ser diversidade nos ministérios. Ok? Eu prefiro essa tradução, ela está mais de acordo para a compreensão do que serviços em si. E também há diversidade do que? Dos ministérios. Mas olha a escolha aqui do apóstolo Paulo, mas o Senhor é o mesmo. E a pergunta aqui, quem é o Senhor que ele está falando? Se fosse no Antigo Testamento, quando falava Senhor, nós sabíamos que estávamos se referindo ao Pai, a Jeová, a Javé, a Yavé, a Yeoa, ok? Mas no Novo Testamento, a Nova Aliança, quando se fala Senhor, está falando de Jesus. Então olha o que ele está dizendo o seguinte, ó: os ministérios estão vinculados à operação do Senhor. Pastor, mas não estou entendendo nada. Vamos na Bíblia, a Bíblia se explica a si mesmo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 10, tem uma explicação interessante. Efésios 4, 10 diz assim, ó: aquele que desceu, quem desceu? Jesus. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem foi aquele que desceu
e aquele que subiu para o céu para encher todas as coisas. Quem foi? Jesus. Olha o que ele fala agora, versículo 11, e esse todos crentes, cheios do Espírito Santo, crentes pentecostais, crentes avivados, renovados, sabe esse versículo 11. O 10 que não fazia associação, porque o 11 está em função do 10. Olha o que vem agora, o 11. E ele mesmo, ele quem? Jesus. É o Pai? Não, é Jesus. É o Espírito Santo? Não, é Jesus. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos. Eu já expliquei a respeito disso fazendo com os dedos. Se você não pegou a explicação, veja os dedos em alguma gravação aí. São 5 dedos, 5 ministérios. Então, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quantos aqui tem? Quantos dons aqui? Que a gente chama de dons ministeriais, dons ligados ao ministério, dons ligados ao serviço. Temos 5. Ok? Agora olha que interessante aqui, o que ele fala. Propósito, com vista, versículo 12, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora vem o até. Isso é muito legal, porque algumas pessoas discutem, né, a interrupção dos apóstolos, né, quando foi que cessou o apostolado. Há uma discussão. Alguns falam, não dá para chamar ninguém de apóstolo, acabou, quando morreram os últimos apóstolos, acabou e não existe mais, não dá, porque seria um exagero, seria um erro. Tem gente que faz essa interpretação e até busca uma base bíblica para poder dizer que para ser chamado de apóstolo, tem que ter andado com Jesus, tem que ter conhecido Jesus, tem que ter tido uma experiência com Jesus. Aí eles dizem, o apóstolo Paulo teve fora de época, né? Mas ele teve com Jesus ressurreto e por isso ele é apóstolo, e de lá para cá ele foi o último, não tem mais ninguém. Então quando morreu, toda aquela geração dos primeiros apóstolos, acabou o dom apostólico. Alguns acreditam assim e justificam assim. Versículo 13 fala, até, esse até mata. No 11 ele fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Versículo 13, até. Essa é uma boa explicação para alguém que pergunta assim, mas dá para acreditar em apóstolos da nossa geração? O detalhe é o seguinte, o problema bíblico não está em existir apóstolos, o problema, e a Bíblia fala, daqueles que se autoproclamam apóstolos não são. E não é porque alguns se autoproclamam e não são, de que não existem aqueles que são e foram chamados por Deus. A Bíblia nos dá a clara ideia de que não foram apenas os 12, e depois na falha de um, outro é levantado, e depois vem o apóstolo fora de época, mas a Bíblia fala a respeito de apóstolos de modo geral no contexto da igreja primitiva, e avança, dizendo justamente que no meio do seio da igreja existiam falsos apóstolos. Se precisasse explicar falso apóstolo melhor, seria, se não tivesse mais nenhum, seria dito assim, e também tem gente que está querendo se auto-intitular apóstolo além dos 12, mas não é isso que diz lá. Ali fala de falsos apóstolos dentro da companhia daqueles que de fato são apóstolos. Então, o dom apostólico aqui mencionado, ele está dentro do contexto. Eu falo isso porque a briga maior tem em relação à questão do apóstolo e também do profeta, né? Porque os demais dons, normalmente o povo acha que é de menor categoria. Esse não, esse tem até na frente tem um aí, o pastor. Essa raça tem bastante, isso aí, se chacoalhar uma árvore, cai uns 4, 5 de cima. Agora, apóstolo e profeta, evangelista tem de monte, pastor, mestre, isso aí tem. Agora, apóstolo e profeta, tem gente que fala, não, cessou, acabou. Agora, quando que termina? Versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se a gente alcançou a plenitude, então acabou. Se você falar assim, não, já alcançamos, pastor, então é verdade, então acho que acabou mesmo. Então já não tem a necessidade desses dons ministeriais nenhum, e afinal de contas já alcançamos a perfeita varonilidade, já alcançamos a maturidade de Cristo Jesus, a plenitude do Senhor, e glória a Deus, aleluia. Mas se não, enquanto isso, na sala de justiça, vale os dons ministeriais. Agora voltamos ao nosso texto inicial, porque a gente está em 1 Coríntios capítulo 12,
E olha o que ele menciona, ele fala isso no versículo 5, né? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E agora o versículo 6. E há diversidade nas realizações. Em outras traduções diz, nas operações. Mas o mesmo, olha agora a escolha da palavra, ó. Agora vem o Deus. E no Novo Testamento, quando é mencionada essa palavra, está ligado ao Pai. O Senhor, por causa do Senhor e de Cristo, passa a ser encarregado da figura de Jesus. A palavra Deus, normalmente, na Nova Aliança, está vinculada à palavra do Deus Pai. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Versículo 4 a 6, há uma interação da Trindade. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, basicamente, olha, dons, Espírito Santo. Ministérios, Cristo. Operações e realizações, o Pai. Aí a pergunta que fica é, não entendi nada. Eu te explico. 1 Coríntios 12, Espírito Santo. Efésios capítulo 4, do verso 10 em diante, Jesus. E os outros, simples. Você pega de toda a relação de dons que a gente já mencionou, subtrai 9, depois subtrai 5, e tudo que restar, realizações e operações. O que entra lá, pastor? Aquilo que eu mencionei, socorros, governo, exortação, presidir, contribuir. São dons que a Bíblia vai apresentar como sendo dons ligados a realizações, a operações. E aqui o apóstolo Paulo dá a deixa de que estão ligados ao ministério do Pai em nosso meio. Por que é importante saber isso? Só para você entender, isso é uma regra interpretativa, né? O quanto que os autores bíblicos se esforçam para poder deixar claro a realidade do Pai, a realidade do Filho, a realidade do Espírito Santo, e vinculando a atuação de cada um de modo específico, de modo que a gente possa dizer, essa é a pessoa do Pai, essa é a pessoa do Filho, e essa é a pessoa do Espírito. Ok? Mas avancemos, isso é só para efeito de informação. Verso 7, agora ele começa a falar a respeito das manifestações de geral. Ele já falou do Espírito, falou do Pai, falou de Jesus, falou do Pai, agora ele volta e fala das manifestações. Ele diz o seguinte, a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso aqui é legal de falar também, fala comigo assim, é visando um fim proveitoso. Então, vamos traduzir assim, o Espírito Santo não é fofoqueiro, o Espírito Santo não é mau, o Espírito Santo não é bagunceiro, ele não é mimado, ele não é egoísta, o Espírito Santo não é arruaceiro, o Espírito Santo, ele opera, ele libera a manifestação dos dons, o que diz aí? Para um fim proveitoso. Traduza isso como, tem um propósito. E qual que era o propósito mesmo? Já falei, só para ver se você está ligado. Qual que é o grande propósito desse negócio todo aí dos dons espirituais? É a edificação do corpo de Cristo, legal, mas eu falei de maneira mais específica, quando ele fala a respeito, comecinho, disse, pintei, não ficou bem pintado, né? Vou pintar de novo. Por isso eu faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Por que você acha que esse versículo está ali mesmo? Eu já expliquei por que ele está ali. Ou você nunca associou esse versículo com nada do que vem depois? Porque às vezes a nossa leitura ela é muito salteada, né? Ela é meio assim, é um mosaico. A gente vai entendendo, parece que assim, o autor ele escreveu, aí ele foi dormir, acordou de novo e voltou a escrever, mas perdeu a referência do que estava escrevendo antes, né? E já não tem conexão nenhuma. Por que ele fala ali? Lembra que eu falei? Eu falei um pouquinho, vou pintar de novo para você. Toda a atuação do Espírito Santo visa glorificar Jesus. Toda a maneira como os dons espirituais atuam visam a edificação do corpo de Cristo. Para que finalidade? Para manifestar Cristo, para manifestar Jesus, para mostrar Jesus, para deixar claro quem Ele é. E desse modo, lembra como é que comecei essa mensagem? Em João? O que dizia lá em João? Lembra ainda? Não, mais. Não lembro mais, né? Muito versículo bíblico, né? Muita Bíblia, a gente fica meio empapuçado. Lembra lá que eu falei? Jesus falou assim, assim como o Pai
Assim como, diabo assim como, se você não entendeu assim como, o resto é resto. Assim como, do mesmo modo, da mesma forma, com a mesma autoridade, com a mesma essência, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma sabedoria, com a mesma coisa, com a mesma ferramenta, com os mesmos dons espirituais, com o mesmo poder sobrenatural, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está entendendo a parada agora, né? Agora, linkando tudo isso, eu acho que começa a fazer mais sentido. Acho que agora começa a fazer mais sentido. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, olha, ninguém que fala pelo Espírito fala contra Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito coloca algum direcionamento, alguma palavra, alguma condução, alguma manifestação para glorificar a si mesmo ou qualquer outro ser que não seja Jesus. Lembra que eu falei que eles não eram ignorantes? Eu estou refazendo as frases, mas só para a gente poder entender melhor, entendeu, irmãos? Então, lembra que eu falei que eles não eram ignorantes por não saber que existia. A ignorância não era de saber, eu não sei que existe, eu sou ignorante porque eu não sei que existe. Eles sabiam que existiam. O apóstolo Paulo mesmo, na mesma carta, fala, vocês têm todos os dons. Eles sabiam que existiam. Qual que era a ignorância deles? Eles não sabiam para que usar aquele negócio. Tinham, mas não sabiam qual o propósito daquilo. E quando você não sabe que o propósito é, o que acontece? Você não alcança o objetivo final. Qual que é o objetivo dos dons, então? Vamos usar a linguagem que o Maurício usou, e é verdadeira, a edificação do corpo de Cristo. Mas, ok, me explica melhor o que significa esse negócio de edificação do corpo de Cristo, se não é mostrar Jesus ao mundo, glorificar o Senhor Jesus, manifestar Cristo na terra. Lembro que a ardente expectativa de toda a criação é pela manifestação. Do quê? Dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando esses filhos mostram quem são, eles glorificam o Pai. Jesus falou, Ele me enviou, eu envio a vós. Eu o glorifico, vocês vão me glorificar. Está dando para entender? Ou ficou muito confuso? Agora foi. Não, agora foi, pastor. Travou um pouquinho aqui. Agora jogou uma água. Foi. Glória a Deus. Aleluia. Bênção pura. Legal. Eu tô falando assim, irmãos, mas só que não é uma mera interpretação de texto, não, sabe? Senão isso aí seria língua portuguesa. A gente leria o texto e a gente fala, e aí, o que você interpretou? Ah, tá errado, tá certo. Não, a gente está falando de revelação. A gente não está falando de informação que pode ser discutida, a gente pode ir para cá, para lá, não. A gente está falando de realidades espirituais que Deus traz como revelação para a nossa vida. Por que tudo isso é importante saber? Acho que você está entendendo. Porque não adianta eu falar assim, o dom tal, ele faz desse modo. Esse dom, ele é um poder assim semelhante quando você vê o filme dos poderosos heróis, aí tem aquele que faz, e aí faz uma coisa assim, aí o outro faz assim, aí a gente fica só olhando para o poder, nossa que lindo esse dom, olha esse outro, nossa que espetacular, nossa que dom lindo, ai que dom, e fica só no dom lindo, né? Tem o dom Juan e tem o dom lindo, então, não... esse dom aqui não nasceu para ser só lindo. Ele nasceu para glorificar a alguém. Ele nasceu para poder fazer algo. Você gostou, né? Essa você não esperava, né? Ficou vermelho por mim, eu não fiquei, ele ficou. Eu conto com a piada ruim, ele que fica vermelho. Prometo que eu conto uma melhor da próxima. Piada de pastor é brincadeira, né? Pastor não tem dom para contar piada. Não fomos dotados dessa característica. A gente ri para poder, pelo menos, honrar o pastor, né? Ai, Jesus Cristo, dá-nos graça. Voltamos para a Bíblia, que está melhor a Bíblia do que essas piadas do pastor. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, a gente já leu o versículo 7... Aí chegamos no 8, a gente já está quase terminando a nossa ministração de hoje, mas já engatilhamos para poder explicar mais especificamente nas nossas próximas ministrações. Ele fala o seguinte no versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito, e aí vem toda aquela relação de dons. Do 8 até o versículo de número 10, ele vai narrar detalhadamente, apenas mencionando o nome dos 9 dons espirituais.
Quais são eles, pastor? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, aqui o dom da fé, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Somando todos esses, temos 9 dons espirituais. Isso aqui na verdade é um panorama sobre os dons, ok? É um panorama sobre os dons. Para você entender um pouquinho melhor, quando eu falo assim, ó, eles não tinham dificuldade em saber que existia, mas a dificuldade que eles tinham era na execução. Leia comigo rapidamente 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 27, você vai entender melhor qual que é a dificuldade que eles tinham aqui. 1 Coríntios 14, a partir do verso 27, olha o que diz lá. Ele diz assim, ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, todos podem profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. E aí, ele continua a explicação. Você entende aqui a carga de intenção do apóstolo Paulo em organizar o processo? Porque estava uma bagunça, estava um tiroteio de sobrenaturalidade no ambiente. Todo mundo tinha um Hadouken para poder demonstrar para alguém. E cada um queria demonstrar mais. E já não existia propósito. E já não existia, gostaram do Hadouken, né? Já não existia propósito nisso. Já não existia conexão com aquilo que era a finalidade desses dons. Então, o apóstolo Paulo dá uma organizada na casa. Ele fala, ó, vamos fazer o seguinte, vocês têm esses dons. Vocês têm. Não estou ensinando para uma igreja brasileira do século 21 que quer aprender sobre. Não, vocês têm. O que eu quero deixar claro para vocês é vocês entenderem o propósito disso tudo. E a maneira como vocês devem passar a operar para que o propósito seja alcançado. Porque, na verdade, há muita evidência de dons, mas está se perdendo gente a rodo nesse negócio. E tem gente se escandalizando nesse negócio. E não está sendo tratado nada disso. E vocês estão simplesmente interessados em ter, sem saber para que esse negócio todo serve. Então ele vai organizar a forma correta de operar os dons. Ele vai basicamente mencionar a forma como o Espírito age. Eu volto a dizer, e com isso eu encerro, porque o nosso tempo já foi, você vai perceber com essa maneira como o apóstolo Paulo fala, e ela não é só intencional para a igreja de Corinto, mas ela é para nós também. Ele tenta explicar para nós o seguinte, olha, o agir de Deus, ele é poderoso, mas ele é simples. Isso precisa ser um lema para tudo que a gente possa falar em relação aos dons espirituais. O agir de Deus, ele é poderoso, o resultado é poderoso. Vidas são salvas, vidas são libertas, vidas são curadas, pessoas são restauradas, histórias são mudadas, coisas sobrenaturais acontecem como resultado do uso dos dons. Mas quer saber uma coisa? É simples. Atua de um modo simples, acontece de um modo simples. E essa simplicidade é que nós queremos, porque de nada adiantaria nós gastarmos tempo para poder falar a respeito dos dons espirituais, para poder chegar aqui e falar assim, olha, irmãos, eu vou falar de um negócio, mas é meio inacessível, tá? Só alguns dentre nós que conseguirem romper a barreira da loucura, da insanidade, da histeria, da loucura plena, da bagunça, da confusão mental, alguém que conseguisse romper a barreira das coisas tranquilas, calmas, serenas, alguém que conseguisse ser muito doidão, esse vai ser poderosamente usado por Deus. Esse vai entender como é que é o agir de Deus. E não é essa lógica do agir de Deus. Muito pelo contrário. Aí talvez alguém pense, não, mas tem um modo de agir, a forma como Deus age, que é muito sobrenatural, é muito diferente.
é muito espetacular. Sim, mas até para essas pessoas que testemunham, se você perguntar para ela, e quantas vezes aconteceu desse mesmo modo na sua vida? Ela vai falar assim, ó, umas 2 ou 3. E quando muito, senão uma única só vez. Por quê? Porque esse modo de atuar nos dons de maneira espetacular, ele é muito mais raro do que a atuação dos dons de um modo simples. Deu para entender? E eu lanço essa palavra para você, para que você possa ter esperança no seu coração. E aquilo que você falou para o seu irmão não seja apenas uma palavra de amigo, querendo ser gente boa, mas que de fato é a palavra de Deus. Quando você disse, Deus quer te usar. Deus quer te usar. E eu acredito em nome de Jesus que ao longo dessas ministrações a gente vai aprender. E é possível que a gente perceba no meio disso tudo, e muitas coisas Deus já tem falado, porque Deus fala, né? Lembra que você também falou para a pessoa do lado aí? Deus fala, Deus fala. Os ídolos mudos não falam, mas o nosso Deus, ele fala. E o falar dele glorifica o Senhor Jesus. O Espírito Santo fala, o Espírito fala por meio dos dons. O Espírito Santo fala. Então, ele fala. E ele não vai falar a partir de agora. Ele já fala. O detalhe é que, às vezes, alguém precisa nos avisar e falar assim, ei, isso aí é palavra de conhecimento, você sabia? Ah, é? Eu não acredito. Isso é palavra de conhecimento. Meu Deus do céu. Eu achei que era apenas uma mera impressão. Isso aí é discernimento de espíritos. É mesmo? Eu achei que eu era meio desconfiado só por natureza. Achei que eu sou mineiro. Eu achei que era mineirice minha, assim, desconfiado, meio pé atrás. Não associava que esse negócio tinha a ver com discernir realidades espirituais. Tem a ver. Então, no Senhor, não significa que toda impressão é igual a palavra de conhecimento e toda desconfiança é igual a discernir espíritos, obviamente. Mas estou querendo dizer que muito do agir de Deus na nossa vida já acontece. Só que, infelizmente, muitos de nós, não todos, obviamente, desprezamos. Por quê? Porque somos ignorantes no quesito da forma como Deus opera, da maneira como Deus fala. Nós temos uma lógica de pensar que o agir de Deus, quando Deus fala, não sei se você já teve essa impressão porque você saiu da idolatria de ídolos mudos, certo? Eu não tinha essa lógica de alguma coisa falar com você. E se falasse, dava medo e a gente saía correndo. E não era coisa boa, não. Então, esse negócio de... Aí você chega num ambiente como o nosso, assim, aí tem um irmão, uma irmã, é porque Deus me falou. Aí você fica... Deus falou. Deus falou. Quem aqui já teve um pouquinho, para não dizer muito, dificuldade com esse tal dos crentes falar, Deus falou comigo? Já teve? No começo, claro, obviamente, no começo. O que você pensava? Seja sincero. O que você pensava quando alguém dizia assim, porque Deus me falou? A maioria dos pensamentos tá de brincadeira, isso aí é outra coisa, não é normal não. Isso aí é imaginação fértil, né? É criação, é alguma outra coisa. Algumas pessoas, para sair dessa ideia de julgar quem disse que Deus falou, ousaram perguntar. Poucos, nem todos, quiseram que todos perguntassem, mas pouquíssimos perguntaram para a pessoa que falou a respeito disso. Algumas poucas pessoas perguntaram, desculpa irmão, assim, é que eu sou novo, eu cheguei agora há pouco aí, estou tentando entender esse negócio, me explica, assim, você falou uma frase que ficou meio, eu não estou entendendo como é que funciona, você disse assim, ó, Deus falou comigo. Sim, falei, então, como é que funciona esse negócio? Porque eu estou aqui tentando entender e está difícil demais entender. Aí as perguntas começam. Você vê onde ele fala? É um anjo que vem? Você vê Jesus? É numa nuvem? É um passarinho que conta? É uma voz? Qual é a voz? Quando fala tem voz de homem? Tem voz de mulher? Tem voz de muitas águas, porque na Bíblia fala de voz de muitas... O que seria assim? É como assim, está numa grande catarata,
E como é que você consegue discernir em português? Outra pergunta: Deus fala em português? Como é que funciona esse falar de Deus? Quem não nunca? Quem não nunca já perguntou um negocinho assim? Quem? Foi assim ou não foi? E assim, na maioria das vezes as pessoas não conseguiram explicar muito bem. A verdade é essa. Muitas pessoas bem intencionadas disseram: olha, é fruto da intimidade com Deus. Ah, entendi. Entendi, mas não entendi nada. Ah, entendi. Intimidade com Deus. Aí que a pessoa pensa: intimidade. Intimidade, puxa vida, intimidade. Ontem eu tive com minha esposa, mas um Deus. Puxa, agora complicou de vez. Deus que ela fala e ela tem intimidade. Está muito estranho esse negócio. Está difícil ser crente assim. Quem nunca? Eu estou falando isso, irmãos, parece que é chovendo molhado, né? Mas para algumas pessoas que estão começando, não é claro. Né, Isa? Não é claro. Tem coisa que a gente fica assim, tipo, hã? Porque a gente está acostumado, depois de uns 3 meses aqui dentro, a gente já está falando em mistério mesmo. A gente já está falando em mistério. E essa linguagem, ela vai ficando comum. E para quem está começando na fé, de forma genuína, tá? Não estou falando que não começou na fé. Não estou dizendo o descrente, o incrédulo, não. Gente que abriu o coração para Jesus, confessou Jesus, mas ainda é ignorante a respeito das coisas espirituais. Aí ouve a gente mencionar algumas coisas simples, como eu tava no carro hoje, testemunho de célula, e aí de repente Deus falou comigo. A pessoa fica imaginando assim, cara, é um filme esse negócio, passa na mente dela. Ela imagina você dirigindo e de repente materializa o Todo-Poderoso, né? Ela fica imaginando, será que é de fato que nem no filme lá do Todo-Poderoso é assim, ele é negro naquele filme, será, como é que é? Deus é branco, é negro? Ele pode parecer bobo, mas são os pensamentos naturais que nós temos, porque a nossa lógica é tentar entender de modo natural, até que alguém fala, não é assim, não é assim. Aí a pessoa vai tentar explicar, olha, isso vai causar um pouco de confusão, porque a nossa expectativa é muito maior do que essa. E a nossa expectativa pode ser uma grande maldição em nossa vida. Porque a nossa lógica de falar de Deus, ela é uma coisa assim meio... surge Deus assim. Fala, Wesley. Uau. Se eu falar mais forte isso, eu me arrepio, irmãos. É uma coisa forte, porque a gente imagina que assim tem que ser o falar de Deus. E quando acontece algo assim, olha, meu Deus. A gente até... Está entendendo? E aí, pega isso e vai aumentando. De repente, a gente tem todo um povo que tem uma cultura de que para Deus falar, tem que ser assim. Como uma voz de muitas águas. Entendeu? Entende o que eu quero dizer? Aí alguém fala para a gente o seguinte, olha, o resultado é poderoso, mas o modo é simples. Aí você pergunta, mas como? Como é que Deus fala? Aí a pessoa fala uma coisa que parece uma estupidez no primeiro momento. Deus fala aqui no nosso interior, no nosso íntimo. Puxa vida. Porque aí você se obriga a pensar, mas se fala aqui, não fala aqui. Aí você, não tem a ver com uma boca que fala, com um aparelho auditivo que recebe e que consegue gerar uma informação para o cérebro e transforma isso numa ideia. Não é assim que Deus fala. Até que alguém fala, não é assim que Deus fala. Ah, bom, ufa. Passei 30 anos pedindo para Deus falar comigo e esperava todo dia acordar e uma coisa assim acontecer. Uma voz do céu que se ouviu. Então, todas essas impressões que nós temos, e que em alguns momentos podem acontecer, mas que a nossa expectativa associa de que sempre acontece, ela nos atrapalha de ouvir a Deus. Então leva um tempo para a gente poder entender como que Deus fala.
Está entendendo alguma coisa ou ainda está no nível do tipo, não estou entendendo nada ainda, pastor? Vou te explicar de uma maneira bíblica, tá? Vou te dar essa deixa das 9h15. Eu sei que o demônio das 9h15 já está atuando de forma... Tem um demônio das 9h15, mas é espiritual o negócio. Ele ataca no culto, no Tadel, ele ataca menos no Tadel, mas no culto ele se manifesta bastante essas horas. É o demônio das 21h15. Bate 21h15 e começa. Então, vamos batalhar contra esse demônio. Vamos só romper a barreira do 15 para ele não se achar no direito de nos atrapalhar. Aí depois a gente encerra. Então, abra comigo esse último versículo, eu prometo para você. Romanos, capítulo 8, verso 16. Preste atenção nesse detalhe precioso. Isso aqui, na verdade, eu falei detalhe, mas a palavra seria nessa chave, nesse segredo. Esse segredo aqui nos ajuda para tudo. Para tudo. Lembra que algumas semanas atrás eu fiz essa pergunta para vocês, eu fiz uma pergunta e volto a fazer. E é: como que você tem a garantia de que está salvo? Eu fiz essa pergunta. Se você... Agora descendo essas escadarias, dá tchau para o seu irmão. Tchau, irmãos, paz do Senhor. Aí a gente fala: paz, querido, beijo. Aí você vai passar a rua, uma jamanta vem, vai pedaço para tudo que é lado. O sangue de Jesus tem poder, pastor. Não, coisas da vida, irmão. Morte pode acontecer. Ok, acontece isso. Garantia de salvação, sim ou não? Sim. Por quê? Morreu por todos. Verdade. Todos estão salvos? 7,5 bilhões de pessoas estão salvas, porque Jesus morreu por todos na cruz. Por que você... Se eu aqui, para não ser você morrer, tá? Eu morrer. Estou passando ali na frente. Tchau, amor. Me espera em casa. Só vou passar do outro lado para atender o irmão lá que está me chamando. Não, olha para o lado e... 25 pedaços do Wesley na frente. O Wesley está no céu por quê? Porque é pastor? Ele está no céu. Como é que você sabe que você está salvo? Me explica esse negócio. Porque crê. E de onde que você crê? Aonde que está esse negócio? Na Bíblia, certo? Aí essa Bíblia está aqui. Ela vai ficar aqui. Eu vou morrer lá, meu celular com a Bíblia vai ficar aqui. Um iPhone poderoso pode ser entregue para qualquer um de vocês. Não vou apresentar. Faltou o iPhone para poder dizer que estava na Bíblia aqui. Deus, estava na Bíblia, mas o iPhone ficou lá embaixo. Agora eu estou sem segurança da minha salvação eterna, porque estava na Bíblia, mas aonde que está esse negócio? É no Espírito Santo. Mas onde é que está o Espírito Santo? E o que ele faz em nós? Ah, legal, vamos lá. Agora você colou, mas tá bom. Vamos lá. Romanos 8,16. Não tem problema não. Leia isso. Leia esse negócio. Eu falei que isso era uma chave, né? A chave para vencer o demônio das 9h15. Então vamos lá. Chave para vencer o demônio das 9h15 e chave para poder viver no Espírito. Olha só. O próprio Espírito, que Espírito aqui? Aqui é Espírito com letra maiúscula, percebeu na sua Bíblia? O Espírito aqui é Deus, o Espírito que habita em nossa vida. O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O que ele testifica aqui? Que nós somos o quê? Filhos de Deus. Pode me arrancar uma perna, pode me arrancar a Bíblia, pode estragar o iPhone, pode rasurar todas as minhas Bíblias, os meus escritos, as minhas leituras, mas tem uma realidade que aqui está dizendo que ela não pode ser mudada. Qual que é? Essa, que o Espírito, ele traduz e testifica como
testemunha. Ele testemunha no seu espírito humano. Isso é forte. Isso é muito forte. Então, o que ele faz? Ele testemunha. Ele assegura. Ele deixa claro aonde. Eu sei que você tem muita bagagem bíblica, e quando eu faço essa pergunta, você vai responder com vários versículos. E é legal, isso é muito bom, está certíssimo. Mas se você não soubesse nenhum versículo, se você não tivesse todo o conhecimento bíblico, teológico, doutrinário que você já tem, fruto de anos de conhecimento por meio da palavra, de pregação, e se você tivesse um dia de conversão, ainda assim você poderia ter certeza da salvação? Por quê? Porque há uma testificação do Espírito de Deus no espírito recriado do homem. O Cauã é novinho. Que idade você tem, Cauã? 13 anos. Possivelmente aí por volta dos 8, 9, 10, não sei exatamente. Um dia o Cauã se abriu para o conhecimento de Jesus. Ele viveu 8 anos com seu espírito inanimado para Deus. Ele estava morto, o espírito dele. Mas o dia que ele se abriu, talvez ele não saiba precisar, porque como filho de cristãos, crentes às vezes não sabe exatamente o dia específico, mas teve um dia que o espírito do Cauã foi recriado por Deus. E o Espírito Santo de Deus habita nesse local. E lá ele lidera o Cauã. E de lá ele conduz o Cauã. E de lá ele guia o Cauã. E esse espírito dele está pronto para quê? Para obedecer as coisas de Deus. Mas a carne dele é ruim que dói. Podre, nojenta, desgraçada. Horrorosa de ruim, comprometida com o pecado, comprometida com o mal. Ele não pode dar vazão para a carne, mas para o espírito ele deve. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, quem assegura para esse menino que ele está salvo? É o espírito que testifica no espírito dele, e testemunha no espírito dele que ele é o quê? Ele é filho de Deus, filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que passar por Jesus. Para passar por Jesus, tem que ter a conversão, o arrependimento. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo foi habitar dentro dele. E o que o Espírito faz? Glorifica Cristo. Lembra que eu falei? Não há como o Espírito fazer outra coisa senão glorificar Cristo. Então o Espírito dentro dele assegura Cristo na vida dele. Cristo na vida dele é a esperança da glória de Deus fluindo na vida dele e através da vida dele. Agora pare e pega esse versículo e entenda que isso aqui é aquela chave que abre todos os segredos. Isso aqui é uma chave poderosa. Como é que chama? Os assaltantes, os ladrões usam uma chave micha, alguma coisa assim. Micha, né? Ela que abre qualquer... Então, essa aqui é uma micha não para roubar algo, mas para se apropriar de todas as revelações espirituais. Pensa comigo. Entenda esse lema aqui, ó. O Espírito testifica no nosso espírito. O Espírito, ele testifica no nosso espírito. Se alguém perguntar para você a respeito do tal do falar em Deus, falar de Deus, de ouvir a Deus, nada mais é do que do Espírito que testemunha, fala, ministra, deixa claro aonde. É no aparelho auditivo, é aqui, é a capacidade em hertz, frequência, para a pessoa ouvir? Não. Ela vê alguma coisa, pode até ouvir, mas não é o normal. Ela pode até ver, mas não é o normal. Até visão, não necessariamente é de um modo assim, tão normal como alguém, tão espetacular como alguém poderia imaginar. Então, mas aonde que há a segurança de que Deus falou? De novo, é porque o Espírito testemunha no nosso espírito. Lembra que eu falei? A gente tem segurança da salvação. A gente disse lá atrás, a gente resumiu dizendo, porque a Bíblia fala, a Bíblia nos dá essa segurança. Mas a mesma Bíblia que nos dá segurança em relação à salvação, ela nos dá a segurança em relação a vários dons, manifestações espirituais, revelações da parte de Deus, que determinarão libertação de pessoas, cura de pessoas, transformação de realidades. Pega essa chave, micha, do Senhor, e entenda que ela abre tudo.
Quando um profeta profetiza, o que ele está fazendo? Ele está se utilizando do quê? Do falar de Deus. E como que Deus fala com ele? No Espírito dele. Por quê? Porque o Espírito Santo testemunha no Espírito dele. Ficamos com essa, porque essa é só para levantar o tema. Semana que vem a gente fala mais a respeito desse falar de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?